aqui a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Último domingo da série, último sermão dos apóstolos. Desde janeiro, estamos aqui falando, expondo Atos dos Apóstolos. Chegamos ao final com muita saudade. Saudade da voz de Deus, da palavra de Deus. Santíssima Trindade sempre se faz presente na explanação das Escrituras Sagradas. Tem sido poderoso tudo isso. E que Ele que inspirou a Escritura gere também vida aos nossos corações pela Escritura, nos levando à ação. Só 30 segundos, recapitulando a mensagem de todo o livro, a expansão do Evangelho, a expansão da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 7, a igreja em Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 13, a igreja Judeia e Samaria. Do capítulo 13 ao 28, é até os confins da terra. Aleluia. E aquilo que começou de uma maneira humilde, simples, pequena, no meio de perseguição, tribulação, problemas externos, problemas internos, calúnias, difamação, ódio, medo, desconfiança, chega à capital do império em triunfo, porque o cristianismo e o evangelho está sendo edificado por Jesus redimido. Ele que diz em Mateus 18:18: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Não é o Gabriel, nem o Israel, de dentro, o Diego que não está aqui hoje, o Davi que está me substituindo numa campanha que era para mim estar pregando. Preguei ontem, ia pregar hoje, mas ia para quase um mês que eu não viria na igreja dele. O Davi me substitui. Eu não sei o que aconteceu no Davi, ele veio para cá também. Ele me viu aqui e saiu correndo. Mas não somos nós que estamos edificando a igreja de Jesus. É o Espírito Santo que convence sobre os pecados, da justiça e do juízo. É Jesus que está edificando a sua igreja. E é por isso que nós chegamos aqui. Podemos falar que o capítulo 28 do Evangelho é o capítulo do triunfo, da vitória, daquele que disse que Paulo chegaria a Roma, que ele testificaria diante de Nero, e que naufrágio nenhum, que tempestade nenhuma, que adversidade nenhuma pode barrar a mão daquele que formou o homem, que formou o universo, criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ler o texto sagrado. A síntese do texto de todo o livro é essa: o poder do Evangelho, a soberania de Deus, a glória da cruz de Cristo. Capítulo 28, vamos ler o texto que diz: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora
fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteólio, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo dando, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles,
despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Quando o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão, ditas estas palavras. Partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, esse capítulo 28, último capítulo de Atos, ele está dividido em 4 partes. Primeira parte do versículo 1 ao 6, onde nos narra o episódio de Paulo sendo recebido, sendo acolhido de uma maneira cortês, generosa pelos habitantes da ilha de Malta. Segundo bloco desse capítulo 28, nós vemos Paulo operando curas, do versículo 7 ao versículo 10. Paulo exercendo o dom do apostolado, exercendo a missão que Deus colocou nas suas mãos para pregar, curar os enfermos. Ele cura o pai de um dos principais desta ilha, e a notícia se espalha, e ele sucessivamente trata e acolhe muitas pessoas que estão acometidas por enfermidade, e por intermédio de Paulo, Deus manifesta a sua glória nesta ilha. Terceiro bloco, a terceira parte desse capítulo 28, está registrada no verso 11 ao 16, onde Paulo chega em Roma, a tão esperada cidade. E quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, ele diz que muito em breve gostaria de vê-los, enxergá-los, comunicar algum dom com eles e receber também algum dom da parte dos irmãos da cidade de Roma. Há muito tempo Paulo queria estar lá para ser canal de bênção e para ser abençoado também. Quarta e última parte desse capítulo 28 está registrada no verso 17 ao 31, onde vemos uma exposição de Paulo explicando que o evangelho é tanto para judeus como para gentios. Tanto para judeus como para gentios. Gostaria de iniciar falando do primeiro bloco, do 1 ao 6. Nós vemos tantas lições, tantas coisas importantes nesse capítulo 28. Paulo é recebido, verso de número 1, uma vez que estava em terra, depois do naufrágio, que Israel fez a exposição do capítulo 27, eles dão a uma ilha, chegam e verificam que essa ilha, ela chamava-se a ilha de Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Os bárbaros aqui, a ideia de Lucas
não são selvagens, não são canibais, gente desumana, não tem nada disso em mente. Bárbaro aqui porque não era grego nem romano, de uma cultura, de uma língua diferente. É interessante que esse pessoal, esses habitantes dessa ilha, mais que não conhecessem esses 276 tripulantes desse navio que foi acometido por essa tempestade, veio a pique, eles recebem gentilmente, está frio, está chuvoso, eles abraçam, eles acolhem, acendem uma fogueira para que eles venham se aquecer, para que eles venham secar o seu corpo, secar as suas vestes. E neste momento, neste período em que eles estão sendo acolhedores, Paulo é um homem enérgico, Paulo é um homem ativo. Ele não fica parado, ele começa a trabalhar também, ele começa a produzir também, ele começa a pegar graveta, juntar graveta. Paulo tanto faz se ele é um apóstolo, se ele é um ministro do Evangelho, não acha indigno fazer serviços comuns e simples, não há indignidade nenhuma em varrer a igreja, em cortar a grama do pátio, não há indignidade nenhuma pastores e líderes fazerem isso. Paulo começa a catar graveta, porque ele é um homem ativo. Que tipo de homem é o apóstolo Paulo? Que tipo de homem é esse? Que late é o caráter deste homem de Deus? E ele está catando também, lançando para manter aquela fogueira acesa, e nesse período uma víbora, uma cobra lhe prende o braço. É interessante as conjecturas dos habitantes da ilha de Malta começam a pensar: olha, a justiça de quem? Que era uma deusa para eles, a deusa da justiça, olhou para esse rapaz aí, viu para esse homem, viu que ele é um malfeitor, ele escapou do mar. Agora uma víbora lhe morde o braço e ficaram esperando, ficaram olhando assim. Agora ele cai, agora ele vai ser atacado, agora ele vai morrer. Não acontece nada disso. Paulo continua vivo. E daí eles mudam de opiniões. Eles mudam de opinião. Opa, esse cara é um assassino, a justiça não está atrás dele, esse homem é um Deus. Que loucura, né? No momento eles estão arrazoando, esse não é um assassino, esse é um bandido, esse é um malfeitor. Minutos depois ele é um Deus, ele é quase cultuado, quase venerado. Isso nos lembra a exposição do capítulo 14, verso 11 ao 19, quando Paulo e Barnabé também fazem sinais e prodígios, o pessoal começa quase a cultuar eles, vão sacrificar, pensando que ele é Júpiter e outro é Mercúrio, pensando que eles são deuses. A gente vê aqui como a opinião humana ela é volúvel. Por isso que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda igreja bíblica, todo verdadeiro cristão não deve se importar com as opiniões dos homens, não deve querer agradar os homens, mas sempre agradar aquele que lhe chamou, o Senhor dono do Evangelho. A verdade não estava em nenhum dos extremos. Paulo não era nenhum assassino, também não era Deus. A verdade não estava em nenhuma das opiniões extremas deles. Em vez de ser afogado ou ser envenenado pela justiça, pela diquê, segundo a consciência dos malteses, Paulo fora protegido dos ambos acidentes por Jesus Cristo de Nazaré. Não foi afogado e também não foi envenenado pelo Senhor, ao qual lhe deu a missão e disse: é necessário, Paulo, que tu testifique o Evangelho também a Roma e que tu compareça diante de Nero. Glória a Jesus. Versículos 7 a 10, temos o segundo episódio.
perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. A terra perto da praia pertencia ao homem principal, um magistrado, um chefe, alguém importante. O texto diz que ele nos recebeu em sua casa, conta Lucas. Provavelmente alguns dos náufragos, e não todos, nos recebeu aqui. Não é que todos os 276, mas Paulo e mais alguns foram recebidos na sua casa de forma benigna. Por 3 dias foi generoso em sua hospitalidade. Verso 7. Enquanto estavam na casa, ficaram sabendo que o pai de Públio também estava lá, estava de cama, estava doente. Então Lucas descreve sua doença como sendo uma febre, uma disenteria. Os estudiosos vão falar que essa disenteria, essa febre é comum pelo um micro-organismo identificado no leite das cabras malteses, e causou, e é comum essa febre, essa disenteria nessa região. Fato é que no versículo 8, Paulo é chamado de maneira miraculosa. Deus cura esse homem importante. Deus restabelece, e por causa disso, verso 9, a fama de Paulo cresce diante dessa vila. E então começa a chegar de Padiola. Eu fico imaginando, será que é Padiola, hein? Quem lembra do Chaves, né? Padiola, né? Pega um camarada doentinho, carrega ali essa maquinha de mão. Começa a vir gente de todas as partes da ilha, com todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema. E Paulo começa a orar. Deus começa a fazer milagres e cura por intermédio das mãos do apóstolo Paulo. Se cumprindo que Jesus disse: e recebereis poder a descer sobre vós, Espírito Santo, sereis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, aos confins da terra. Porão as mãos enfermos, curarão, expulsarão os demônios, bebereis alguma coisa mortífera e não lhes fará mal nenhum. Tudo isso está se cumprindo na vida da igreja, na vida do apóstolo Paulo. Deus está realizando, está fazendo. Versículo 11 ao 16. Passa-se 3 meses, acabando-se 3 meses. Eles embarcam em outro navio de Alexandria, que invernaram na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Os náufragos passaram 3 meses de inverno na ilha, talvez de meados de novembro a meados de fevereiro. Então recomeçava a navegação e eles estavam prontos para embarcar no 3º navio, outro barco de Alexandria, porque esse que naufragou também era de Alexandria, conforme o Israel deve ter pregado para vocês, capítulo 27, verso 6. Havia passado por alguns dos portos de Malta, e ele deve ter embarcado então para seguir caminho à cidade de Roma. A figura esculpida, pintada no navio, era a representação de Dióscuros, que significa gêmeos. Algumas versões do verso 11 diz que esses deuses que ele representava eram Castor e Pólux. Na mitologia grega romana, eram os filhos de Júpiter, o deus da navegação, o padroeiro dos navegantes, quem navegava nos mares aos redores de Alexandria, na Felícia e assim por diante. Eram devotos a esses deuses. Lucas baseia-se novamente o seu diário de bordo, onde ele está escrevendo o que está acontecendo na sua viagem, e descreve a última parte da viagem para Roma, por mar e por terra. Primeiro eles navegaram até Malta, rumo ao norte,
para Siracusa, a capital da Cilícia, onde ficaram 3 dias, no verso 12. Depois navegaram mais para o norte, atracaram em Régio, lá no dedão da Itália, na ponta da rota. Verso 13, a palavra bordejando provavelmente significa que eles tiveram que navegar em zigue-zague. No dia seguinte, navegando com a ajuda de um vento sul, fizeram um progresso grande. Em 2 dias viajaram cerca de 320 quilômetros até Puteoli. Você vê isso aí no versículo de número 13, onde fica o povo de Nápoles, na Itália. E ali passaram uma semana com os irmãos e as irmãs em Cristo, provavelmente enquanto Júlio, que era o guardião, o apóstolo, fazia algum tipo de comércio, alguma relação de prisioneiros. Esse período, então, ele fica 7 dias ali, uma semana. A 4ª etapa da viagem foi feita por terra e não foi feita por mar, porque esse navio ia para outro lugar e não ia para Roma. Então eles vão pela via Ápia, por terra, até chegar à cidade de Roma. Interessante que quando eles estavam chegando lá, alguns enfrentam 50 e poucos quilômetros até 3 vendas, enquanto outros perseveraram por mais 15 quilômetros até a cidade, mercado chamada Praça de Apio. Irmãos, sabem da viagem, sabem da presença de Paulo na cidade, e eles caminham quilômetros para ver aquele que lhe escrevera. Quando Paulo vê esses irmãos, isso dá ânimo, isso dá coragem. Eu brinco com os irmãos quando eu tenho que sair fora para alguns lugares aí, eu passo no Botânico após o culto para me energizar. Coisa bem boa é a comunhão dos santos, dos irmãos próximos, dos irmãos queridos. Coisa bem boa é isso. Paulo recobra o ânimo a ver essas pessoas como o amavam, como se importavam com ele. Possivelmente esses homens também trouxeram a eles ofertas, onde custeou a sua estada por 2 anos, que ele pagara aluguel na prisão em Roma, em que ele ficou pregando o Evangelho de Jesus. Ele reencontra esses irmãos que caminham distantes, caminham léguas para ver ele. Então, do versículo 17 ao 31. Três dias depois, verso 17, acompanhei comigo. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Versículo 16, perdão. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Paulo chega na cidade, capital do Império Romano, chega à cidade de Roma. Chegando em Roma, ele expõe acerca do Evangelho que é para judeus e para gentios, do versículo 17 ao 31. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra o costume paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo entregado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de que não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso nessas cadeias. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a teu respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que anunciasse ou disseste de ti algum mal. Contudo, eles dizem, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é impugnada. Então eles marcam o dia, chega o dia, eles se reencontram todo persuadindo que Jesus, ele é o Messias. Paulo chega
na sua mesma forma, o seu mesmo método, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Ele chama os judeus e fala: é por causa da esperança de Israel. Eu estou sendo preso, eu vim algemado desde Jerusalém, porque eu creio que o Messias já veio. E não é o William Branham. Os mais antigos vão lembrar que na cidade da Porto Alegre tinha uma foto, um cartaz grande e um cometa atrás de um certo homem, e dizia assim: o Elias já veio. O Elias já veio. Se fosse o William Branham, o profeta. O Messias já veio, o ungido já veio, o profeta prometido já veio. E ele é Jesus de Nazaré. E através da lei de Moisés, através dos profetas, Paulo começa a razoar e mostrar que o Messias é Jesus de Nazaré. Aleluia. Que o rei tão esperado, que os judeus nutriam no seu coração, ele é o carpinteiro da Galileia. Ele é o filho de Maria. Ele é aquele que teve 3 dias no sepulcro frio. Ele é aquele que passou um dia todo pendurado no madeiro. É aquele que foi traído por Judas Iscariotes. Aquele que foi aclamado pela multidão: crucifique, crucifique. Paulo vai apontando a vida de Jesus e sinalizando na lei de Moisés e através dos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías 53. Ele é aquele sem parecer, sem formosura. Ele vai expondo, dizendo que ele é aquele homem cheio de dores, sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e discorre com os judeus acerca de Jesus de Nazaré. Ele é o Messias, ele é o Rei, o prometido, o esperado, o desejado das nações. Ele vai expondo quem é Jesus, ele vai dizendo quem é Jesus, ele vai revelando quem é Jesus. E Deus fecha no seu coração. E Deus continua impedenido. Alguns creem, outros não creem. Há uma contenda entre eles, há uma rixa entre eles. Alguns abrem o seu coração, outros se fecham. Versículo 24 a 28. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Havia discordância entre eles. Despediram-se, dizendo a Paulo com essas palavras: Paulo, olha, mas bem disse o Espírito Santo, bem disse o Espírito Santo aos nossos pais, por intermédio dos profetas Isaías: vai este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Olha, vocês estão saindo, estão virando as costas para essa verdade do Evangelho. Vocês estão virando as costas para o Salvador. Vocês estão abandonando esse caminho que vocês chamam de seita. Que os vossos corações são impedidos para que se cumprisse o que o profeta viu e revelou. É interessante que nessa exposição Paulo aplicou com ousadia as palavras que o Espírito Santo havia falado aos seus pais nos dias do profeta Isaías, e que Jesus também tinha usado esse texto, João também tinha usado esse texto e aplicado aos judeus que são endurecidos. Eles haviam citado em relação aos seus contemporâneos incrédulos. Essa citação distingue entre ouvir e entender, entre ver e perceber. É interessante que Paulo usa, atribuindo esse não entendimento a uma decisão deliberada de manter o coração duro, os ouvidos surdos, os olhos cegos, porque assim não fosse, eles poderiam ouvir, eles poderiam ver e serem salvos por Deus, mas eles não quiseram. É o que Jesus vai dizer, perdão, é o que o apóstolo João vai dizer no seu evangelho. Ele veio para que os seus não receberam, eles amaram mais as trevas do que a luz. Os homens não creem em Jesus porque lhes é conveniente.
Porque uma vez que Jesus é real, uma vez que Jesus é verdade, os homens vão ter que abrir mão do seu mau caráter, das suas más condutas, das suas formas vis de viver, dos seus maus comportamentos. A mãe da incredulidade é a má vontade. Eles não querem, eles estão presos, eles gostam de uma vida diametralmente oposta à proposta por Jesus de Nazaré. Eles querem viver uma vida diametralmente oposta ao Evangelho. As pessoas não gostam e não querem ouvir o Evangelho, se fazem surda, se fazem cega, porque estão presas a gostos, desejos e atitudes que são contrárias à verdade, como ela se apresenta no Evangelho de Jesus de Nazaré. Essa é a questão. Todo pecador diante de Deus no juízo final será indesculpável, porque a razão que eles não crerem, não receberem o Evangelho, não está em Deus, não está na clareza do Evangelho, está na sua opção depravada. Eles não quiseram, eles odiaram a Deus, eles odiaram o Evangelho, eles viraram as costas para o Evangelho. Não é que seja difícil entender o Evangelho. O que é a dificuldade do Evangelho? O cristianismo é uma coisa difícil. Como assim é difícil? Que dificuldade é entender João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que dificuldade é essa? De que você precisa abandonar os seus pecados, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque com a sua boca você confessa para a justiça, com o coração se crê para a salvação. Que dificuldade há no cristianismo? O problema do cristianismo não é entendimento. O problema não está no cristianismo. O problema está nas pessoas que querem cultivar uma vida imoral, amam as trevas, são apaixonados pelo pecado. O pecado escraviza, o pecado mata as pessoas, o pecado cega as pessoas. Mas Paulo levanta-se como arauto, João levanta-se como arauto, a igreja do primeiro século levanta-se como arauto, a igreja do século 21 levanta-se e diz que Jesus é o Salvador do mundo, que através dele há a redenção, a libertação, a remissão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus a liberdade, em Jesus a vida nova, em Jesus a ressurreição e a vida, em Jesus a consciência, aleluia, culpada pelo pecado, ela é limpa. Em Jesus a vida nova, em Jesus a solução, em Jesus quem está escravizado pelos espíritos malignos, Jesus usa a sua igreja e diz na vida do apóstolo Paulo da igreja: onde está aquela mulher? Vocês já estudaram aqui, que era divina, cativa por os espíritos malignos. Jesus se apresenta como aquele que é maior que os poderes malignos, é maior que a infelicidade humana, que o pecado humano, que as tragédias humanas. Vai apresentando o Evangelho. Judeus viram as costas para isso. Versículos 30 ao 31 diz que Paulo recebe a todos. Essa é a mensagem do Evangelho. Na sua casa ele recebe a todos, indiscriminadamente, tanto a judeus como gentios, tanto a romanos, gregos, judeus, porque o Evangelho ele é abrangente. Jesus disse, acho que Davi pregou ontem de noite, em Mateus 28, não é? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, é a toda indistintamente. O Evangelho é abrangente, ele recebe, ele abraça, ele acolhe a todo e qualquer tipo de pessoa, não exclui a ninguém. Há um convite solene da parte de Deus, em que nós nos arrependemos e recebemos o Evangelho. Todos indistintamente, todos, sem fazer distinção nenhuma. Chegamos ao final do capítulo 28. Chegamos ao final do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E a gente viu que é viagem, é naufrágio,
A gente viu aí que a tempestade, nós vimos aí que teve essa ilha, teve a embarcação, teve viagem de novo, chegou em Roma. Mas qual é a mensagem do capítulo? O que isso tem a ver conosco? O que isso quer dizer para nós? O que nós podemos aprender aqui? Capítulo 28 tem uma das doutrinas mais importantes das Escrituras Sagradas, mas uma das doutrinas também mais desprezadas das Escrituras Sagradas, que é a providência divina. Capítulo 28 nos traz essa verdade prioritária, a providência de Deus. Muitas pessoas, quando leem o livro de Atos, especialmente o versículo capítulo 27 que Israel pregou e o 28 que eu estou pregando hoje, quando eles olham para esses textos, especialmente o 27, com dificuldade para entender, compreender por que tudo isso, o que tem isso a ver de relevância, de importância para a vida, para a história, viagem, tempestade, naufrágio. Porque afinal Lucas dedicou tanto do seu espaço precioso a essa história, parece que meio pitoresca. Daí toca coisa no mar, e daí se segura em barrote, e é os mínimos detalhes, tanta coisa escrita, mas por que tudo isso? Por que tudo isso? É verdade que sua reputação, a reputação de Lucas como cronista, precisa ser realçada com isso, e o seu relato de Paulo numa situação de crise ajuda muito, mas mesmo assim, tamanho parece desproporcional ao seu valor. Para que tanto detalhe de viagem, de coisinha assim? Foi esse sentimento que levou alguns estudiosos a mergulharem na história, à procura de significado mais profundo e espirituais. Um deles, John Stott vai dizer, August Heyer, mergulhou nessa história para saber o que tem de importante, de espiritual, de profundo nessas viagens. E este August Heyer, ele interpretou toda essa viagem de uma forma alegórica. Eu quero falar com vocês para vocês entenderem algumas coisas. Ele diz assim, ele desenvolveu uma alegoria bem elaborada. Ele diz que o navio é a igreja. O navio é a igreja visível, cuja história é uma viagem, partindo de sua antiga perfeição, cidade de Jerusalém, no dia de Pentecoste, passando por muitos ventos contrários e tempestades violentas, segundo ele vai traduzir, perseguições, doutrinas falsas, até o seu naufrágio espiritual em Roma. E ele vai aplicar a Igreja Católica Romana, esse grande naufrágio da igreja. As pessoas a bordo são uma multidão heterogênea. Alguns se parecem com um centurião, que acreditou mais no piloto e no proprietário do navio, ou seja, os líderes da igreja, do que nas coisas ditas pelo apóstolo Paulo. Enquanto outros, mesmo em meio à escuridão, à tempestade, o medo, ouvem o ensino de Paulo e são salvos. Esses também jogam o trigo no mar, lançando o seu pão sobre as águas, ou seja, espalham amplamente a semente do Evangelho. A tripulação tenta amarrar o navio. Pessoas bem intencionadas que tentam manter a unidade da igreja através de projetos de união, mas eles não conseguiram impedir que ela naufragasse e se partem em milhares de fragmentos. A alegoria é forçada, Rian admite, e eu também, e o John Stott também admite. É muita criatividade, mas muita gente faz isso hoje em dia. Diz o Stott, eu porém espero que meus leitores não gostem disso aí. E eu também espero, como pastor da igreja de Rodrigo, que vocês não façam esse tipo de interpretação das escrituras sagradas, usando elas de interpretação de forma alegórica, fazendo essas elucubrações. Porque as escrituras têm uma mensagem para nós. As escrituras têm uma verdade para nós. É a verdade que o Espírito Santo quis trazer, não a que o pastor, ou com a igreja, ou que o intérprete quer. A revelação está aqui. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós não podemos impor ao texto uma interpretação nova. Qual então seria a lição principal que devemos aprender de Atos 27 e 28? Qual que é a lição principal que nós devemos aprender desses 2 últimos domingos, desses 2 últimos capítulos, que narram essa viagem de uma forma tão minuciosa? Ela diz respeito à providência de Deus. O tema do capítulo 27 e 28 é a providência de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Declara que não há sabedoria, não há inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não existe nada que pode contra a vontade do Senhor Deus. A mensagem é que até mesmo o mal Deus controla para o nosso bem. Aquilo que era mal para a vida do apóstolo Paulo, aquilo que era para desgraça para a vida do apóstolo Paulo, Deus transforma em bem para ele, para a igreja e para a humanidade e para o mundo e para nós que estamos aqui sentados aprendendo que Deus não está jogando dado na história, mas Ele está governando a história apesar dos intempéries da vida. Ele é o Senhor da história. Ele usa as coisas, Ele usa os meios, Ele usa a cadeia que o apóstolo Paulo está preso para forjar, para lhe dar experiência, para que ele com ousadia escreva a epístola aos Colossenses, a epístola aos Filipenses, a epístola aos Efésios, que escreve da prisão em Roma. Deus usa esses meios e esses modos de maneira providencial. Deus permite que Paulo passe por tribunais, por julgamentos, por viagens, por naufrágios, por cadeias e prisões, porque tudo isso faz parte de um plano maior, de um projeto maior do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Lucas quer que nós nos maravilhemos com ele, pelo fato de Paulo ter chegado em Roma com segurança. Ele narra tanto problema, mas Paulo chegou, sim ou não? Paulo chegou, sim ou não? Apesar dos problemas, Paulo chegou. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus disse: Paulo, é necessário que tu vá em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a vontade de Deus, todos os projetos e os planos de Deus para mim e para a tua vida, eles vão se cumprir, porque Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bendito seja o nome do Senhor. Nada nem ninguém, nada pode frustrar os planos e os projetos de Deus, mesmo que às vezes o caminho é torto, mesmo que o caminho às vezes é triste, haja separação, haja lágrima, haja difamação, haja calúnia, mas o final é certo, porque aquele que nos fez a promessa, bendito seja o nome do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Primeiro, Lucas quer que nós nos maravilhemos pelo fato de Paulo ter chegado com segurança. Ele chegou com vida, chegou em segurança. Não tanto porque Paulo disse: importa-me chegar em Roma. Romanos 29 e 21 diz que importa para ele chegar lá, mas como diz o capítulo 23, verso 11, porque Jesus disse: importa que também dê testemunho de mim em Roma. Foi Jesus que disse que Paulo chegaria a Roma. Lucas parece que está tecendo todos esses comentários aqui, parece que tudo isso faz parte de um grande projeto, de um grande plano de Deus. Toda aparente derrota, toda aparente perda, toda aparente queda acabou servindo, forjando, como disse João Calvino uma vez, que os homens de Deus e as mulheres de Deus, elas são forjadas na bigorna. Quem sabe o que é bigorna? Algumas pessoas, só levanta a mão quem conhece a bigorna. Bigorna é aquele ferro gigante que o Papaléguas, o Coiote está sempre tentando tocar na cabeça do Papaléguas e sempre acaba se dando mal. É ali onde o ferreiro coloca a espada ali, depois de muito fogo, e começa a bater, até forjar, até moldar. Assim Deus vai nos moldando, assim como moldou o apóstolo Paulo. Essa é a mensagem, a providência de Deus.
Tudo fez parte de um projeto, de um plano de Deus. Mas cada circunstância parecia estar programada para tornar isso impossível. Deus disse que ele chegaria, mas cada circunstância parece que era dizer ao contrário. Não vai dar. Paulo nunca chegará em Roma, nunca proclamará o evangelho em Roma. Tudo diria ao contrário. Jesus disse que ele ia lá. E acontece um monte de coisas que vocês estão vendo aqui há 2 ou 3 semanas. E acontece naufrágio, começa isso e aquilo outro. Ele foi preso em Jerusalém, foi submetido a julgamento intermináveis, foi encarcerado em Cesareia, foi ameaçado de morte, foi apedrejado, quase se afogou no Mediterrâneo, quase foi morto pelos soldados, quase foi envenenado por uma cobra. Cada incidente parecia programado para impedir que ele chegasse ao destino programado e o destino prometido por Deus. Mas nós estamos falando de Deus, gente. Assembleia de Deus, Jardim Botânico, você serve a Deus, de Deus, D maiúsculo, Deus que é Deus não apenas no nome, mas é Deus da realidade, que diz que os seus planos não podem ser frustrados. Eu lembro quando eu cheguei aqui, nós não tinha nem culto de jovens, 2 anos sem culto de jovens, pregando, orando, pedindo a Deus, que Deus faça, que Deus realiza. Pastor Jorge veio nos visitar aqui domingo, uns 3, 4 domingos atrás, e me encontrou na matriz. Que coisa boa, Leon. Eu contei, deu um trabalho de contar. Naquele sábado tinha 50 jovens. A gente pode passar por momentos de aridez, com 2 ou 3, Edilene. Pode passar problemas. Uma vez, quando eu subi essa igreja, pregava eu no domingo, a Renata no outro domingo, depois eu no domingo, a Renata no domingo, depois eu para dar de folga para a Renata, depois a Renata de novo. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Lembro que a Tati falou assim: ô pastor, vamos fazer uma campanha de 70 dias de oração, jejum na madrugada, aí o senhor vai mandar músico. Mas tinha um músico que dependia muito da vontade dele para estar aqui. Não quero falar mal do amado irmão. Tinha músico. Sabe o que é domingo de noite, um culto sem música? Porque as coisas começaram a acontecer. Porque Jesus disse que edificaria a sua igreja. Edificaria a sua igreja. Ei, está difícil de falar o evangelho para o pai, para a mãe, para o irmão. Continue pregando. Jesus prometeu edificar a sua igreja. Salvação é uma ação do Espírito Santo. Mas o certo é que vale a pena pregar o evangelho com fidelidade. Deus abriu o seu caminho. Lucas deixa a sua história mais emocionante, contando do seu segredo. Jesus prometeu a Paulo que ele chegaria em Roma 23:11. Assim sabemos desde o início que ele chegara. Mas mediante que a narrativa se desenvolve e a tempestade torna-se mais violenta, até que toda a esperança se perde, ficamos imaginando como ele será resgatado. Será que conseguirá? Sim, conseguirá. Ele consegue, pois foi resgatado pela providência divina. Providência divina. Providência divina. Eu me dei o trabalho de escrever aqui, ó, gente, o que é a providência divina? Olha o que é a providência divina. Catecismo de Heidelberg, que nós estamos estudando, e próximo domingo, o último domingo desse mês do Catecismo de Heidelberg, vai ser essa pergunta, 27, será a primeira da manhã. Que é a providência divina? Preste bem atenção. O que é? O que você entende como providência de Deus? Olha o que diz a resposta. A providência de Deus é o seu onipotente poder, por meio do qual, com a sua mão, Ele sustenta continuamente os céus e a terra e todas as criaturas, governando-as de tal modo que ervas e plantas, chuvas e secas, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Bendito seja o nome do Senhor. A vida do crente, do salvo, do homem e da mulher de Deus, a sua sorte não está lançada ao regaço aleatório, mas é a mão de Deus. Se você tem muito, é a Deus que te deu. Se você tem pouco, é a mão paternal de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está enfermo, se você está bem de saúde,
tudo é a permissão de Deus. Nosso relacionamento com Deus não depende de circunstâncias nenhuma. Nenhuma! Eu tenho considerado gente que perdeu o emprego. Eu tenho considerado gente que descobriu enfermidades terminais. Tão desesperançado com a saúde e com as finanças. Mas há contentamento e alegria em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Providência de Deus é ver que tudo que nós recebemos da mão do nosso Pai Celestial. Parece-me legítimo afirmar que o apóstolo que fora levado a Roma para testemunhar, viu seu testemunho sendo expandido, enriquecido e autenticado pelos 2 anos sob custódia. Preste bem atenção, estou terminando agora já a mensagem, estou indo para o final dessa mensagem. Deixa eu explicar uma coisa. Parece legítimo afirmar que o apóstolo que fora levado a Roma para testemunhar, viu o seu testemunho sendo expandido, enriquecido, foi aumentado pelos 2 anos sob custódia naquela cidade. Testemunho de Paulo. Deus o encarcerou, deixou ele preso, passar por tudo que ele passou, porque isso irá redundar para a glória de Deus. Isso, assim como foi necessário que José passasse todo aquele trajeto que passou na vida existencial para depois governar o Egito. Mas que isso acontece também com o apóstolo Paulo. Vejamos o porquê. 3 razões por que isso aconteceu. 3 razões porque esses problemas fizeram com que o testemunho de Paulo se tornou mais eficaz, mais produtivo, mais enriquecido, foi aumentado. Primeira razão: seu testemunho foi expandido não apenas devido ao fluxo constante de visitas, mas especialmente porque ele testemunhou de Cristo na presença de César. Você tem noção que é falar de Cristo na presença de César, o imperador? Você tem noção que é isso? Imagina! Os holofotes, tudo em cima do apóstolo Paulo. Ele tem que te testemunhar. Isso propagou, isso ajudou que o evangelho se tornasse mais notório diante da alta classe, e também era notório. Se espalhou a notícia. Um certo Paulo vai falar de um certo Jesus que morreu e ressuscitou para o imperador. Imagina as mídias da época, imagina todo mundo, as revistas das épocas, imagina os meios de comunicação da época. Deus é poderoso, Deus é sábio, Ele sabe o que está fazendo. Para nós parece terrível a história, a forma de tratamento parece terrível, mas tudo isso vai contribuir para o bem daquele que serve a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso ou você só decorou isso? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso quando faltou na sua despensa, quando a enfermidade bate à sua porta, quando a desesperança vem, quando caluniam a você, quando as coisas não acontecem como você quer? Você crê que a ação de Deus que está agindo na história é o Deus dos céus e da terra, que é o Deus transcendente, que está além, está no alto e sobre o trono, mas também vem habitar com os homens. Bendito o nome do Senhor, que age em todas as situações. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, eu quero que você entenda que o Deus que nós estamos pregando aqui, expondo há um ano, não é um Deus de brinquedo, não é um Deus da imaginação ou da especulação da teologia, mas é um Deus, como diz Hebreus 1:3, Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está respirando pela graça de Deus, você está sentado hoje pela graça de Deus, você tem emprego pela graça de Deus, você tem vida pela graça de Deus, você tem uma igreja pela graça de Deus, você tem um pastor pela graça de Deus. Tudo que você tem é pela graça de Deus. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus longínquo, Ele é um Deus também transcendente que vai além, mas é um Deus presente. Ele é o Emanuel. E daqui a pouquinho, no domingo que vem, no outro domingo, nós estaremos falando sobre a mensagem de Natal, onde se fala evidente que Ele é o Emanuel, o Deus presente.